está muy clara, me encantó de verdad ver la excelencia de la iglesia, ver todos ahí en armonía y juntos. El pastor habló algo que vamos a predicar hoy, es la cuestión de no solamente estar junto, mas sino que un pueblo esté en armonía. Aí sucede coisa. Uma das coisas que o diabo não le gusta é que um ser humano esteja em harmonia. Amém? Seja em sua casa, seja em seu trabalho ou seja na igreja. Não vai suceder nada. Quando escutamos a Bíblia, de repente de Deus, que vamos a ler já, amém? Quando estuvo aí, eles estiveram juntos, mas também estiveram em harmonia. Aí vem de repente, aí sucede coisas. Quando tu estás unido em harmonia com sua mulher, é outro nível. Porque há muitas casas, pero poucos hogares. Amém? Há muita gente que está junto, pero não está em harmonia. Então, é necessário a igreja estar em harmonia. Como é estar em harmonia? Em la mesma visão desta casa. Amém? Se o pastor está dizendo A, é A. Por quê, pastor? Porque um reino dividido não prevalece, nem aqui e nem em Espanha. Alaba a glória. Eu estou percebendo que Estados Unidos tem algo muito especial e muito lindo que a mim me gusta, e eu peleio por la unidade sempre. É que é Estados Unidos. Hello? Estados Unidos. Por isso é uma das potências maior. Por quê? Porque estão unidos. Espanha era para ser o conquistador do mundo. Essa gente são conquistadores. Mas sabe qual é o problema de Espanha? É que eles não são unidos. Por isso Deus nos está levando allá para ensiná-lo a la unidade, que há poder em la unidade. Pergunta-me por quê, pastor? Porque tu vai à Espanha e dentro da Espanha existe uma cidade que se chama Bilbao. Mas eles não dizem que é Bilbao, eles dizem que é País Basco. Tu vai a Barcelona, eles dizem, não somos Barcelona, somos catalã. Hello? Vai a Valência, eles dizem, não somos Valência, somos valenciano. Hello? Então, eles se dividiram entre eles. Por isso não ha podido conquistar todo o mundo. Porque são conquistadores, sim ou não? Onde está aqui os hondurenhos, Salvador? Venezuela, tanta coisa. Amém? República Dominicana. Então, quer dizer, tinha todo para conquistar, mas não ha podido. ¿Por quê? Porque não estão unidos. Pero o poder do Espírito Santo lo vai unir. Porque chegou o tempo de Europa também. O último avivamento, Deus nos ha hablado que será em Europa. Por isso estamos aí. E agora há uma ola. Tenho uma boa notícia a vocês. Lo que era cemitério de pastores, agora é um avivamento. Amém? E estamos crendo a Deus que esse avivamento não será um momento, será permanente. Porque é para isso que o Senhor nos está levando aí. Estamos muito agradecidos ao Senhor por estar em Europa. Amém? Estou muito agradecido ao Senhor porque o Senhor nos ha enviado. Pero também quero agradecer por todo o que ha hecho aqui por nós. Amém? Durante esses 3 dias de aniversário poderoso. Igreja, não é fácil. Não é fácil chegar hasta aqui. Amém? Pero se ha chegado, é porque há um propósito. 3 anos aqui não foi fácil, foi de rodilha, de choro, muitas coisas sucedido em esse ministério, podemos ver, pero la perseverança, la unidade, lo que Deus empieza, Deus é fiel para terminar. La obra de Deus, amém, quando é de Deus, cresce, aunque o homem não queira, cresce porque é de Deus. Lo que é de Deus sempre vai crescer. Quanto lo crê, dá-lhe uma ofrenda de aplauso a Cristo. Aleluia. Bueno, pero tivemos esses 3 dias aqui falando, amém? Estuvo falando sobre o recomeço com Josué, que vamos a deixar de estar em el deserto e vamos entrar na terra prometida. Amém? Hasta aqui chegamos com o Moisés, pero daqui adelante vamos entrar na terra prometida
con Josué. Amén. Entonces, cada persona tiene su temporada. Todo na vida tem seu tempo. Então, hasta aqui chegou. Pero vamos por mais. Porque essa igreja vai de glória em glória. De vitória em vitória. Estamos crendo a Deus também que há uma paternidade que Deus está traindo a esse ministério. Porque é necessário ter uma paternidade. Tu tens que sentir filho dessa casa. Por quê, pastor? Para tomar a herência dessa casa. Porque os filhos que não desfruta desta casa não vai ter herência. Quando tu se sente filho dessa casa, amém, tu vai receber sua herência. Quando tu se sente filho dessa casa, tu já pode ver tus filhos predicando, já pode ver seus filhos adorando, já pode ver tus filhos servindo, porque é sua casa. Por isso tu tens que se sentir hijos dessa casa. Deus te atrago aqui com propósito. Com o propósito de levar esta visão a las naciones. Quanto lo cree, dale uma ofrenda de aplauso a Cristo. Pero hoy quiero hablar lo que el Espíritu Santo me dijo. Y el Espíritu Santo me dijo, habla de mí. Habla del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios le conviene que lo tenga. Le conviene conocer más del Espíritu Santo. Hay mucha gente que se siente solo. Hay mucha gente que está padeciendo. ¿Por qué? Porque todavía no tiene claro la persona del Espíritu Santo. Y la persona del Espíritu Santo es un beneficio para ti y para mí. El Espíritu Santo es una promesa no solamente para Brasil, Ecuador. El Espíritu Santo es una promesa para todos. Es para ti también. Entonces, esa promesa tú tienes que arrebatar. ¿Y cómo arrebato, pastor? Creyendo. La palabra de Señor dice que Jesús, siendo Dios, tú ahí el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el ser humano está dividido en tres partes. Corpo, alma y espíritu. ¿Cómo se comunicamos con Dios? En el Espíritu. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Mira só lo que dice las Escrituras. Amén. En Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, 21 al 22. Dice así. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mira só. Y mientras oraba, ¿cuántos aquí están orando? Entonces, mientras oraba, el cielo se... Cuando tú oras, el cielo se abre. Dile a tu hermano que está a su lado. Cuando tú oras, el cielo se abre. Y descendió, ¿quién? ¿Quién ha descendido? El Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacência. Ponga atenção em algo que podemos entender que Jesus necessitou do Espírito Santo. Dile a tu irmão que está a seu lado, le conviene tenerlo al Espírito Santo. Tu tienes que ter o Espírito Santo. A igreja necessita do Espírito Santo. Por isso, vamos dar a bem-vinda ao Espírito Santo agora. O que lhe parece? Quantos podem dizer, seja bem-vindo, Espírito Santo? Aleluia, Ele está em esse lugar. Então, Lucas 4:1, e depois pulamos para o 14, diz, Jesus, lleno do Espírito Santo, volveu a Jordão e foi levado por el Espírito al deserto. Mira só uma coisa, que ele foi levado em el Espírito al deserto. E Jesus volveu em el poder del Espírito Santo. Ponga cuidado em algo. Ele ha sido levado por el Espírito Santo al deserto, sim ou não? Pero quando termina su processo em el deserto, quantos ha passado por deserto aqui em la vida? Lo mais lindo é que depois desse deserto, é que tu vai volver com mais força.
tu vai volver com poder. Amém ou não amém? A Bíblia diz que depois que Jesus passou por la tentação, por el processo, a Bíblia diz que ele envolveu com o poder do Espírito Santo. A igreja necessita o poder do Espírito Santo para que as coisas cambiem em sua vida, em sua família, em seu ministério, em seu negócio. Tu necessitas o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vai abrir portas que tu não lo puedes abrir. O poder do Espírito Santo vai cerrar portas que tu não lo puedes cerrar. O poder do Espírito Santo vai sanar câncer, aquilo que os médicos não lo podem fazer. O poder do Espírito Santo vai fazer lo impossível possível. A ti e a mim nos interessa ter o poder do Espírito Santo. Deus hoje quer dar o poder do Espírito Santo a esta igreja. Eu não sei como tu has venido a esse lugar, pero eu estou seguro, amém, que sairá desse lugar com o poder do Espírito Santo. Lo que tu não podia fazer vai começar a ser. Lo que tu não conseguia fazer vai começar a conseguir. Lo que te custava anos lo vai conseguir em meses com o poder do Espírito Santo. Haverá um aceleramento quando tenha o poder do Espírito Santo. O Senhor está disposto a entregar a cada um de vocês. Depende de vocês crer e receber. Porque o Senhor está aqui. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Pero também temos que entender. Dile a tu irmão que está a seu lado. O Espírito Santo se entristece. ¿Cuánto lo sabia que o Espírito Santo se entristece? O Espírito Santo se entristece. E te vou provar biblicamente. Efésios 4:30 ao 32 diz: E não entristeceis al Espírito. Dile a tu irmão que está a seu lado: não entristecer al Espírito Santo. A razão por que o Espírito Santo entristece, sabe qual é? É quando tu daña a essa pessoa que está a seu lado. É quando tu habla mal desse líder tuyo. É quando tu estás fazendo dano ao corpo de Cristo. Tu entristece ao Espírito Santo. Quando tu estás fazendo dano a seu esposo, a sua esposa, a seus filhos, a la congregação, ao pastor, hablando mal, hablando chisme, porque a Bíblia diz que 6 coisas aborrece a Jeová, pero la sétima abomina. Es hablar mal dessa gente que está a seu lado aí, linda. Míralo, míralo. Como tu vai falar mal dessa gente? Não pode falar mal dele. Es abominação. Repita comigo. Hablar mal de mi hermano. Vamos, tiene que meter na cabeça. Hablar mal de mis hermanos es abominação. Es abominação. Viu? Não está conseguindo nem falar. Eu estou repetindo, hein? Habla para ser livre. Quantos querem ser livres? Eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Tu has venido aqui para ser livre como eu. A palavra corta para os dois lados, para você e para mim também. Eu também, como pastor, não sou isento de estar falando mal de outro pastor. Hello? Eu não estou isento de falar mal de um irmão. Então, sepa de algo. 6 coisas aborrece a Jeová, pero la sétima abomina. É falar mal. Então, estamos entristecendo o Espírito Santo. Quando estamos fazendo dano à gente, mentindo, enganando. Quando enganamos, quando hacemos dano à gente, entristecemos o Espírito Santo. Quanto me está entendendo? Agora, Romanos 8:26 também diz que não sabemos orar. Imagina, dile a tu irmão que está a seu lado. Aprenda a orar com o Espírito Santo. A gente hoje dia não sabe orar. Já não é Padre Nuestro, é Padre Mío. Já o pão não é nosso, o pão é meu. Jesus ensinou como? Padre. E por que está falando só Padre Mío? O pão é de quem?
Pero tú só quieres para su propio ventre. Por isso nunca tem. A Bíblia diz que nunca vamos a ter se só estamos pensando em nossa família, em nosso eu. Deixa de estar falando de eu quero minha casa, eu quero meu coche, eu quero minha vacação. Não está mal, mas não pode estar nisso. Isso vai vir por anadedura. Acuérdate desse irmão que não tem nada. A gente está morrendo, a gente está sofrendo, e tu não ora, tu não bendice, tu não haces nada pelo seu irmão. Então, não sabemos orar e deixemos de receber a bendição. Deus quer entregar a bendição em nossas vidas, mas nós estamos dizendo, Padre meu, pão meu. Não, o pão é nosso. Como Jesus disse, somos uno em Cristo. Amém? Dá-lhe uma ofrenda de aplauso para despertar esse irmão. E de igual maneira, o Espírito nos ajuda em nossa debilidade, pois não sabemos pedir como convém, pero o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos indecíveis. Quer dizer, o Espírito Santo é ele que nos ajuda a orar. Então, aprenda a orar com o Espírito Santo. Outra coisa, Lucas 11, diz: pois se vosotros sendo malos, sabe dar buenas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Padre Celestial dará quem? Dará quem? Pero hay que pedirlo, hay que anhelá-lo. A gente não está anelando conhecer o Espírito Santo. Prefere conhecer as coisas deste mundo do que conhecer o Espírito Santo. Se lo pide, ele te vai revelar. O Espírito Santo está disposto para toda a humanidade. Todo aquele que pide, lo recebe. Ele está disposto porque a única maneira de nós se comunicar é através do Espírito. A alma não vai querer, a carne não vai querer, mas através do Espírito, tu vai poder escuchá-lo, vai poder saber as direções. Quanto lo crê? Quanto lo crê? Dá-lhe uma ofrenda de aplauso a Cristo. Outra coisa que a igreja não lo sabe, e lo vou a regalar para ustedes porque me caíram bem, e lo amo, porque senão não falava. E me estão prestando atenção, aún com mi Portugal. Porque, amém? Pero lo voy a regalar. ¿Cuánto lo quiere? Dice amém. Hechos capítulo 5, versículo 1. Yo no hablo nada de mí, yo hablo lo que está escrito en la Biblia, porque yo creo que solamente a través de la Biblia tú eres transformado. No emocional, sino transformado. Cambio de mentalidade. A única maneira de poder hacer usted entender é através da palavra. Eu posso falar bonito, eu posso estar lindo, eu posso ser carismático, eu posso fazer de todo aqui, pero se a palavra não está sendo hablada, não pode ser transformado sua vida. Por isso que a mim me gusta falar de um tema e poner palavra. Quanto lhe gusta a palavra? Hechos 5, 1 al 3. Pero cierto hombre llamado ¿quién? Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y sustrajo parte del precio. Sabendo também su mujer, y trajeron solo una, la puso a los pies de los, lo vou explicar melhor. Pastor, com toda a confiança, passa aqui adiante. Para aqui. Tu vai ser o Ananias, vale? Porque tu és maduro. Quédate aí. E disse assim, las puso a los pies de los apóstolos, Pedro. Entonces, Pedro, ponga atenção, Pedro dijo, que o apóstolo Pedro disse, venga, Ananias. Ananias está aí. Não, aí mesmo, ele veio trazer lá a ofrenda aqui.
Ele veio trazer Ananias veio trazer a ofrenda. E aqui está o apóstolo. E o Espírito Santo, que vou ler, olha aqui. Então Pedro dijo a Ananias: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentisse? Me está mentindo ele. Espírito Santo aqui, ó. Me está mentindo. Me ha traído la ofrenda y mira, me está mentindo. La ofrenda não se entrega al apóstolo, al pastor. La ofrenda se entrega al Espírito Santo. ¿Me está entendendo? Toda vez que tú traes su ofrenda, tú no entregas al hombre, tú entregas a Dios. Porque el Espírito Santo está dizendo: ¿por qué ha mentido el Espírito Santo? Entonces, ponga cuidado em algo. Aqui tu entregas sua ofrenda a um homem mortal. Hebreus diz: pero allá recebe el que vive. Toda vez que tu traz sua ofrenda, ponga em sua cabeça, não traz al hombre. Tu traz al Espírito Santo. Dá-lhe uma ofrenda de aplauso a ele. Então, hasta sua ofrenda é espiritual. Tu traz al Espírito Santo. Quantos de nós teníamos pensado que a ofrenda que dava aos pastores? Por anos, o diabo tinha nos enganado. Quantos lo sabem disso? E as ofrendas, os dízimos, a primícia, tu não entrega aos pastores. Se tu está entregando com essa mentalidade, está mal. Tu tens que entregar com a mentalidade que está dando a Deus. E tu verás câmbio em sua vida. Há gente aqui que não está prosperando economicamente porque todavia está dando seu dinheiro a pastores. Vou dar ao pastor para cair bem com o pastor, para que o pastor veja que estou dando. Olvídate isso, que o pastor não te vai dar nada. O pastor não te vai recompensar. Nós não recompensamos. Quem te vai recompensar é Deus. Quanto lo crê, dá-lhe uma ofrenda de aplauso a Cristo. Outra coisa que nós, como igreja, temos claro. Temos que ter comunhão com o Espírito Santo. Como vamos a ter comunhão, pastor? Orando, congregando, ayunando, fazendo a escola, o discipulado, os privilégios que temos na igreja para ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Dice 2 Coríntios 13, 14, que diz aí: la graça del Senhor Jesus Cristo, el amor de Deus e la comunhão com o Espírito Santo esteja solamente com o pastor? Esteja com todos. Não é azeite, não é paloma, não é vento, não. É comunhão, oração, congregar. Tu crê que ele passou ponendo o azeite em sua cabeça? Você vai ter o Espírito Santo? Olvídate isso. Te pode pôr azeite, te pode tirar no suelo, fazer tudo, mas não é assim. É o Espírito Santo através da comunhão. É congregando, é ayunando, é discipulando, é adorando, assim que hace comunhão com o Espírito Santo. Quantos de nós outros aqui, não levanta a mão, quantos de nós outros aqui estamos fazendo devocional todos os dias, por la manhã? ¿Viste como não há comunhão? Não há comunhão. Se tu não levanta de manhã para fazer um devocional com Deus, como vai haver comunhão? Como que ele vai falar contigo? Como te vai guiar? Há que ter um devocional por la manhã, antes de sair de casa. Pero não, uno só sai para ir ao trabalho. E olvídate do Espírito Santo. Sai, não ora, não faz nada. Sai assim, na louca. Não, há que orar. Há que se vestir espiritualmente. Há que poner... Nós quando salimos de casa, o que fazemos? Ponemos a roupa. Pero não é essa roupa, é a roupa espiritual. El herno de la salvación, la coraza de la justicia, la espada del evangelio, el escudo de la fe,
el cinturón de la verdad y a sandália. ¿Cómo tú vas a estar saliendo de casa sem as armaduras? Hay gente aqui saliendo de casa sem as armaduras. Um cristiano, um hijo de Deus, não pode sair de casa sem as armaduras. Tem que orar, tem que ter um tempo de comunhão, seja 5 minutos, seja 10 minutos, pero hay que ter. Tu vai aumentando, 3 minutos pelo menos, para começar. Depois 5, 10. Pastor, não vamos inventar tanto, dizer que é 1 hora, porque a gente não vai querer. Os pastores vamos ir com todo, pero sabemos que a congregação, sabe, muito cansado, muito correria, pero hay que dar pelo menos 3 minutos, 5 minutos. Ora com sua mulher, com sua família, antes de sair de casa. Pide ao Senhor que hoje seja um dia de boas notícias, cielos abertos, que salga contrato. Onde estão os que vão fazer contrato aqui? Então, e quem está esperando? É Ele que vai abrir porta, é Ele que vai bendecir, é Ele que vai dizer, o pressuposto está aprovado. Vai tocar o coração da gente. É Ele que te vai chamar, chama esse homem porque trabalha bem, trágalo. Hágalo, que tu verás que vai te funcionar. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Bueno, também temos que entender, papá, mamá e líderes. Quem convence a gente não és tu, nem os pastores, nem nadie. Lo único que convence é seu marido sair da borracheira e seu filho sair da rebeldia é o Espírito Santo. Te vou provar. Mira lo que diz. Juan 16:8 diz: E quando ele venga, convencerá al mundo de pecado e de la justiça e de juízo. Amém? Então, temos que entender algo: que o único que convence al hombre del pecado é o Espírito Santo. El Espíritu Santo es los que nos convence. Los dones son repartidos según su voluntad. Aquí no se trata que los pastores aman más uno do que el otro. No, es que el pastor ungiu como pastor, como evangelista, como obreiro. Mira, está dando privilégio porque está aí ao lado del pastor. Mira como trata ele. Não, olvídate isso. Isso não é assim. El Espíritu Santo de Dios es el que imparte los dones a quien Ele quer. A ti, a mí, gustando ou não gustando. Se Ele separou como profeta, como pastor, como evangelista, foi el Espíritu Santo que quiso. Não é nós. ¿Por quê, pastor? Porque a obra não é de pastor, a obra é de Deus. Dale uma ofrenda de aplauso a Cristo. Porque diz assim, olha o que diz, 1 Coríntios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartindo a cada uno en particular como Ele. Pois é Ele que hace, não é nós outros. Temos que ter claro sobre isso. A igreja aí está correndo guerra, ai que não me separou, não me ungiu, não me puso como obreiro. Não. É o Espírito Santo que põe o coração do pastor para que o pastor te chame para a obra do ministério e ative o dom que há dentro de ti. ¿Cuánto lo cree? Uma das coisas que aprendi com o Espírito Santo também é que o Espírito Santo ha proibido a Pablo de falar. A predicar, sim. Há pessoas que o Espírito Santo te vai dizer, não habla nada, porque não te vai escuchar. E eu falei, pero como assim? Necessita, não te vai escuchar, te vai perder tempo, te está sacando tua energia, te está aí só para que perca tempo. Tu tem que estar atento. Sim, mira só o que diz. Hechos 16:6. E atravessando Frigília, a la província de Galácia, les foram proibido por el Espírito Santo hablar palavra a quem? A Ásia. O Espírito Santo proibiu de ir. Então, não queda mal. Há gente que não vai escutar
de la palabra. Pero tú tienes que escuchar esa voz cuando el Espíritu Santo habla, para que tú no estés perdendo tiempo con gente que no quiere nada. Porque o Espírito Santo sabe que esse coração está um coração de pedra e está rechaçando. E as pérolas que tu tens do Evangelho, tu não pode tirar a los cerdos. Porque o Evangelho é pérola. O Evangelho é poder de Deus. Lo que estamos aqui ensinando é sabedoria de lo alto. Isso aqui não há em casa de câmbio, não há em setor comercial. Isso só há aqui, ó, em el reino de Deus. Sabedoria de lo alto, solamente Deus nos pode dar. E se tu pode dar uma ofrenda de aplauso, porque é um privilégio. Lo único que te revela e te dá futuro é o Espírito Santo. Mira lo que diz Juan 16:13. Pero quando venga o Espírito de verdade, ele os guiará a toda a verdade, porque não habla por su própria cuenta, sino que habla todo lo que hoy y yo hará saber las cosas que habrá de venir. Santo Padre, dile a tu hermano que está a su lado, le conviene a conocer más del Espíritu Santo. Te va a hablar el futuro. Hay cosas que la NASA está hablando ahí que yo ya lo sabía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo revela a uno. El Espíritu Santo te va a guiar a la verdad, mujer. ¿Dónde están las mujeres solteras aquí? No levanta la mano. ¿Dónde están los varones solteros aquí? No levanta la mano. Te va a guiar a saber si ese hombre es de verdad. De qué está hecho ese hombre. Después casa, te va a pasar factura. Uno lo que está haciendo, ¿sabe qué quer? Casando primero y después orando. Está haciendo todo ao contrário. Primeiro ora, primeiro habla com o Espírito Santo, para depois casar com essa mulher. Porque se tu tens um ministério e ela não quer nada, te vai hundir a vida. Homem e mulher é a mesma coisa. Há que estar na mesma tribo, dile a tu irmão. Há que estar aqui na tribo. Tem que estar entre nós outros aqui. Porque senão não vai tirar da presença do Senhor. Repita comigo, los varões. Dalila não. É doido, vai cortar seu pelo, vai cortar toda a sua vida. Te vai acabar. Dile a tu irmão que está ao seu lado, pergunta ao Espírito Santo se é de verdade ou se é de mentira. Às vezes se vê guapa por fora, pero por dentro. Nem tudo que é lindo por fora é lindo por dentro. Meu filho está nessa fase agora, ha hecho 17 anos. E eu digo a ele, hijo, ponga isso na cabeça. Não te vai casar pela carcaça, pelo que está vendo por fora. Porque isso você vai envelhecer, hijo. Casa com uma mulher de Deus, uma mulher inteligente. Uma mulher que produz, uma mulher que tenha visão. Assim também eu digo a minha hija. Casa com um homem de Deus. Um homem que ora, que ama a Deus, porque se o homem não ama a Deus, olvídate, não te vai amar. Porque minha mulher está enamorada de mim, porque eu amo a Deus em primeiro lugar, e o amor de Deus é grande. Eu amo ela, amo a meus filhos, e amo essa igreja também, porque meu amor, o amor de Deus é grande. Pero se eu amo a minha esposa primeiro, amor pequenito. Quanto me está entendendo? Dá-lhe uma ofrenda de aplauso a Cristo. Repita comigo. El Espírito Santo é celoso. Tem celo. El Espírito Santo tem celo de nós. Pergunta a esse irmão que está a seu lado. ¿Dónde está reunindo? ¿Dónde está sentado? ¿Com quem está hablando? Quanto me estão entendendo? O Espírito Santo tem selo quando tu se junta com aquela gente chismosa ou aquela gente que se toma trago e habla tonteria. Toda hora falando de mulher, toda hora falando de fiesta. Não estou dizendo que tu não pode se acercar. Pode, mas com um propósito de trazer ao reino de Deus. Mas tu não pode estar sentado aí falando
disparate, coisa que não tem nada a ver com seu propósito, está perdendo tempo e a energia e toda opressão. Isso não é bom, isso não é saudável. Eu não sei você, mas eu já tive um ambiente aí pesado, o clima, porque não entrava em el mover de Deus. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu me vou sair, porque traz opressão. Não sei quantos já entraram em ambiente pesado que não está a gosto. Sabe? Então, você vai entrar em um lugar desse, tem que ir com o propósito de predicar o evangelho, de falar do Espírito Santo. Pero dice Santiago 4:5, ou pensais que as escrituras dizem em vano, el Espírito que Él ha hecho morada en nosotros nos anhela celosa. Ele anhela celosamente, Ele tem celo de nós, Ele nos ama, o Espírito Santo. Jesus foi ensinado, capacitado, guiado e bendecido através do Espírito Santo. Olha só. Tem uma parte aqui na Bíblia que nunca foi falado do Espírito Santo. Imagina, hoje tu está tendo o privilégio de conhecer o Espírito Santo. Hoje tu está escutando falar do Espírito Santo. Depois tu não pode ter desculpa, dizer que nunca escutei falar do Espírito Santo. Pero hoje tu está tendo a oportunidade. Diz em Hechos capítulo 19, versículo 1. Diz, aconteceu que mientras Apolos estava em Coríntio, Pablo, depois de recorrer las regiones superiores, chegou a Efésios e ali acertou certos discípulos. Encontrou certos discípulos e les perguntou: ¿recebiste al Espírito Santo quando creíste? E eles lhe respondeu: nem sequer hemos ouído se existe o Espírito Santo. Uau! Nem sequer eles ouviram falar do Espírito Santo. Dile a tu irmão que está a seu lado: está escutando do Espírito Santo hoje. Então dijo: em que pois fuiste bautizado? E eles responderam: em el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizou com bautismo de arrependimento, dizendo al pueblo que cree em ele, aquele que vendria depois de ele, es decir, em Jesus Cristo. Quando ouviram isto, foram bautizados em el nombre del Senhor Jesus, e havendo imposto suas mãos, Pablo, vino sobre eles el Espírito Santo, e hablavam em línguas e profetizaram. Uau! Uau! Que lindo! Lo que va a suceder contigo quando venga el Espírito Santo, você vai falar novas línguas. Já não vai estar falando coisas que não vai edificar sua casa, que não vai edificar sua igreja, que não vai edificar sua vida. Vai falar novas línguas, vai falar coisas novas, coisas de futuro, propósito de Deus. Quanto lo cree, diz amém. Aleluia. Pero bueno, agora quero dizer a cada um de vocês que Hechos capítulo 2, um dia como esse, versículo 1, para encerrar, e vamos fazer como o apóstolo Pablo diz, com imposição de mão, se vai ativar o poder do Espírito Santo sobre sua vida. A Bíblia diz em Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, diz: quando chegou o dia de Pentecostés, estavam todos unânimes juntos. Ponga cuidado, o pastor do início falou sobre isso, que Deus ama fazer de repente quando o povo está junto e unânime. Deus hoje está disposto. Hoje é um dia oportuno do Espírito Santo de Deus se mover em sua vida, ativar o que há dentro de ti. E de repente vino del cielo. Vino de onde? E de repente nunca vai venir de la terra, vai venir do cielo. E de repente de Deus, sua bendição vai venir do cielo primeiro. Pergunta-me por quê? Porque primeiro sucede no mundo espiritual para depois suceder no mundo natural.
Se tu pode, tu corra tu mano, aí tu vai ver que vê a sombra, não? De la mano. Pero qual que se move primeiro? La mano de arriba ou la mano de abaixo? De arriba. Então, tudo primeiro empieza no mundo espiritual para depois se materializar no mundo natural. O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Então, viene de lo alto todo. Tu bendição, tu hija, tu hijo está no mundo espiritual. Eu pedi a Deus, minha hija. Em minha família, nada tem mulher. E uma luta para ter. Meu irmão teve quatro muchachos. Minha irmã, 2. O irmão de minha esposa, 3. E vai indo, só homem na família. E eu disse, Senhor, eu sei que aí tem uma lasne, uma chica. Dámela. E Deus me deu. Está aí a lasne, que significa milagros. Isso não me contaram, isso eu vivo, igreja. Tudo que digo aqui é o que estou vivendo. Porque senão não predicava, não estava aqui. Eu te estou falando de um amigo fiel. Uno que nunca te vai deixar. Su papá, su mamá, su novio, su jefe te puede dejar. Pero el Espíritu Santo nunca, jamás, jamás, jamás te vai deixar. Ele sim tu lo pode confiar. Confia em Ele. E Ele te vai guiar a toda a verdade. Por isso hoje, quero dizer-te, aviva el fuego del Espíritu Santo que há dentro de ti. El fuego de Él dice en 2 Timoteo 1:6, porque esta razón te ruego que aviva el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Póngate de pé en el nombre de Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Te adoramos, Senhor. Vamos adorar o Senhor com uma canção, pedindo para que o Espírito Santo venha nos llenar.